Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo, professor Neto aqui, nesse nosso segundo vídeo, comentando a respeito do primeiro postulado da relatividade especial. É bem tranquilo de você entender. Preciso, nesse primeiro momento, retomar a ideia do primeiro slide em que nós temos o objetivo geral de estarmos estudando relatividade especial. O movimento através do espaço está relacionado ao movimento no tempo. Constatação desse primeiro postulado da relatividade especial é o seguinte: todas as leis da natureza são as mesmas em todos os sistemas de referenciais que se movam com velocidade uniforme. Lembre-se, velocidade uniforme, velocidade constante. Vamos lá, então. Einstein argumentou que todo movimento é relativo e todos os referenciais são arbitrários. O que isso quer dizer? É o seguinte: vamos supor, uma nave espacial, por exemplo, não pode medir a sua velocidade em relação ao nada, ou seja, o espaço vazio, mas apenas em relação a outros objetos. Esses outros objetos é o que nós vamos determinar como sendo um sistema de referência. Portanto, quando estamos falando de movimento, a velocidade ela é relativa. O movimento em si ele é relativo. Veja, por exemplo, o caso do trânsito. No trânsito, a velocidade ela é medida em relação a outro referencial. Por exemplo, o radar que está no chão. Em relação ao radar, o movimento do carro é tal velocidade. Portanto, perceba, a velocidade do carro só pode ser determinada em relação ao guarda, ao radar, a outro carro, a um ponto no chão, a uma placa ao lado da via, enfim. Sempre nós precisamos determinar um sistema de referência. O astronauta A se considera em repouso, tá ok? Então, repouso. Velocidade nula, velocidade 0 metros por segundo. E vê a astronauta B passar. Então, para o astronauta A, quem está com velocidade é a astronauta B. Enquanto a mulher B se considera em repouso e vê o astronauta A passar. Então, perceba, a situação de repouso e de movimento, ela é relativa em relação a esses dois referenciais. Esse astronauta, em relação à nave, ele está parado, ele está em pé dentro de sua nave. Portanto, ele se considera em repouso. Mas, em relação à outra nave, o que ele está vendo é o movimento da outra nave, ok? E a mesma análise vale para a astronauta. Ela se vê em repouso em relação à sua nave. O que está acontecendo então é que se ela está em repouso, ela tem velocidade 0. E o que ela está vendo? Ela está vendo o astronauta A em movimento. Certo? Olha, uma situação em que esses objetos eles estão ora em repouso, ora em movimento. O outro que está em movimento pode ser considerado em repouso. Então, perceba, o movimento ele é relativo. Se quem está observando é o astronauta A, quem está em movimento é o B.
Agora, se você está partindo do referencial de que o B é que está parado, então quem está se movimentando é o astronauta A. Perceba a questão aqui que nós temos fundamental de relatividade do movimento. Continuando. Se você olhar pela janela e ver o carro da pista ao lado começar a se mover para trás, você pode se surpreender ao descobrir que o carro que você está observando está realmente em repouso. Seu carro está se movendo para frente. Então é essa situação que você pode se deparar, né? Você está na estrada e aí você vê o carro ao lado se movendo para trás. Conclusão: você pode concluir que você está em repouso em relação ao seu carro e o carro vizinho, o carro ao lado, está andando para trás, porque você, em relação ao seu carro, está em repouso. Se você não pudesse ver pelas janelas, não haveria como determinar se o seu carro estava se movendo com velocidade constante ou estava em repouso. Isso é muito interessante, porque então aqui você tem a questão da arbitrariedade do referencial, que foi dita no começo dos slides. Sem poder ver o que está acontecendo com o espaço ao redor, ou seja, sem a percepção de outros referenciais fora do seu próprio carro, você não tem como determinar se você está se movimentando com velocidade constante ou se você está parado. Não há nenhum experimento físico que possamos realizar para determinar o nosso estado de movimento uniforme. Ou seja, não existe experimento que torne a nossa percepção de movimento com velocidade constante perceptível. Porque todos os referenciais eles são arbitrários. Você não tem um referencial privilegiado para determinar se um objeto está em repouso ou em movimento com velocidade constante. Esse referencial não existe. Vamos supor numa situação de um voo, nós jogamos uma moeda e a pegamos como se o avião estivesse em repouso. Você pode fazer isso dentro do carro. Quando o carro estiver com uma velocidade constante, você joga um objeto para cima, pode ser o seu celular, o objeto ele volta para a sua mão. O que isso quer dizer? Que você não é um referencial privilegiado em relação ao carro e em relação aos objetos exteriores. Você está se movimentando com velocidade constante e esse movimento de jogar o objeto, uma moeda para cima, não requer nenhum tipo de ajuste. Outra situação. Um pêndulo, ele não se movimentará de forma diferente quando, por exemplo, o avião estiver se movimentando uniformemente, isso quer dizer, com velocidade constante, do que quando não se move. Então, o movimento de um pêndulo que oscila de um lado para o outro, ele não tem nenhum tipo de modificação se um avião ou um carro que tem esse pêndulo estiver se movimentando com velocidade constante ou estiver em repouso. Isso faz total sentido. Nenhum experimento confinado dentro de uma determinada cabine, seja de um carro ou de um avião em si, pode determinar se há ou não movimento uniforme. Mais uma vez, reafirmando, não existe um referencial privilegiado para determinar estado de movimento uniforme ou de repouso, tá? Então, diferenciar entre uma situação de repouso e uma situação de movimento uniforme não é possível com nenhum tipo de experimento. Tá claro? Caminhando.
Mais uma nova situação. Um jogador de sinuca em um navio navegando, e aí nós vamos pensar aqui numa situação em que o mar está tranquilo, não precisa fazer nenhum ajuste no seu estilo de jogo de acordo com a rapidez do navio. Então, a situação está representada aqui na gravura, tá ok? Então, o jogo, as tacadas, a força, as velocidades que as bolas vão interagir, não precisa de nenhum tipo de ajuste considerando a velocidade do navio em relação ao ambiente externo. Vamos além. As leis da física são as mesmas se o navio estiver com velocidade constante ou se ele estiver em repouso. O primeiro postulado da relatividade especial de Einstein assume a nossa incapacidade de detectar esse estado de movimento uniforme. Quero que você lembre de uma coisa muito importante, de que o repouso ele é uma situação de movimento uniforme. O repouso é quando a velocidade é constante e igual a zero, ok? Muitos experimentos podem detectar movimento acelerado, mas nenhum pode, de acordo com Einstein, detectar o estado de movimento uniforme. Pois bem, detectar o estado de movimento acelerado é muito fácil quando, por exemplo, um carro ou uma moto acelera quando o sinal abre. Você sente o seu corpo sendo pressionado contra o assento do carro, não é verdade? Ou na moto, você sente o seu corpo sendo jogado para trás. Isso acontece também quando o ônibus está parado e o ônibus arranca. Você sente o seu corpo sendo jogado para trás e você tem que se segurar para não cair. Então, isso são situações em que o nosso corpo serve como um experimento para detectar movimento em que acontece aceleração. E se está acontecendo aceleração, a consequência é que a velocidade ela sofre variação. Então, nós temos aí diversos experimentos e situações para detectar. Mas detectar movimento uniforme ou repouso, não existe experimento que possa fazê-lo de maneira eficiente. Finalizando esse nosso segundo encontro a respeito desse primeiro postulado da relatividade especial, a pergunta que eu deixo para você é bem simples: o que diz esse primeiro postulado da relatividade especial? Deixe sua resposta nos comentários. A gente se encontra no próximo vídeo comentando o segundo postulado da relatividade especial. Obrigado pela sua paciência e pela sua audiência. Até o próximo vídeo.